Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre convertendo unidades de medida e vamos focar em tempo, comprimento e massa, tá? Que são as principais grandezas que vão aparecer no início do estudo da mecânica, quando a gente estiver estudando cinemática, tá? O estudo dos movimentos, movimento uniforme, variado e até em dinâmica também, ok? Então vamos lá. A primeira grandeza que a gente tem aqui é o tempo, tá? O tempo é uma grandeza que pode ser medida em diversas unidades de medida diferentes, tá? Porém, as três principais que mais vão aparecer para a gente nessas questões vão ser horas, minutos e segundos, tá? Às vezes pode aparecer em outros, como por exemplo em dias, semanas, meses, né? Anos, séculos, décadas. Tudo isso também são unidades de medida de tempo, né? Porém, as três principais vão ser essas, horas, minutos e segundos. E o que é que a gente precisa saber com relação a isso? A gente precisa saber passar de uma unidade para outra, tá? Muitas vezes a questão vem sendo, os dados vão ser passados em horas e você vai precisar dele em segundos, ou o inverso, tá? Então, tem que saber passar de um para outro. Então, a gente vai fazer de acordo com essa regrinha que está aqui na imagem, tá? Você tem um tempo que está medido em horas, você multiplica por 60, vai ter esse tempo em minutos. Você tem um tempo em minutos, multiplicar por 60, você vai ter esse tempo em segundos, tá? E se você quiser ir direto de horas para segundos, você multiplica por 3.600, tá? Se você for fazer o caminho inverso, para a esquerda, ao invés de multiplicar, você vai dividir. Então, se você tem uma certa quantidade de tempo medido em segundos, se você dividir por 60, você vai ter esse tempo em minutos. Se você tem um tempo medido em minutos, dividir por 60, você vai ter esse tempo em horas. Se você quiser ir direto, né? Tem um tempo em segundos, quer saber quanto vale em horas, você divide por 3.600. Beleza? Bora ver aqui alguns exemplos para ficar mais claro como essa conversão é feita. Tá bom? Então, primeiro ele quer que a gente escreva 2 horas em minutos. Para ir de horas para minutos, é só multiplicar por 60. Então, eu pago 2 vezes 60, que vai dar 120. Portanto, 2 horas são 120 minutos. O próximo, 10.800 segundos em minutos. Segundos para minutos, a gente divide por 60, né? Então, a gente vai dividir 10.800 por 60. A gente pode cancelar os zeros, né? Então, fica mais fácil. Fica 1080 dividido por 6. 10, né? 1 vezes 6, 6. 6 para 10, 4. Desce o 8. 48 por 6. Dá 8. 8 vezes 6, 48. Sobra nada, tem um zero aqui, vem para cá, né? Então, 10.800 segundos são 180 minutos, tá? O seguinte, 3,5 horas em minutos. Para passar de horas para minutos, a gente multiplica por 60, né? 3,5 vezes 60. A gente pode, para facilitar, né? Cancela o zero com a vírgula, a mesma coisa que fazer 35 vezes 6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 3, 18. 18 com 3 que foi, dá 21. Né? Então, 3,5 horas são 210 minutos. Tá? E o último aqui é 7.200 segundos em horas. Então, 7.200 a gente vai dividir por 3.600, né, para passar direto de segundos para horas. Eu posso cortar os zeros, né? Dois zeros de um lado, dois zeros do outro. Então, a mesma coisa que fazer 72 dividido por 36, que dá 2, né? 2 vezes 36 dá 72, resto nada. Portanto, 7.200 segundos são 2 horas, tá? Então, a gente precisa saber fazer esse tipo de operação com tempo, beleza? A outra grandeza que vai aparecer para a gente, vai aparecer bastante, né, é o comprimento, né, que vai aparecer muito por causa da distância. Então, quando a gente está calculando, estudando os tipos de movimento, a gente vai se preocupar com a distância percorrida, né, a distância que o móvel irá percorrer. Então, a gente precisa saber converter as unidades de medida de comprimento também, tá? As principais são essas aqui, ó, que são submúltiplos do metro, né? A gente tem um metro aqui, então, que é a grandeza que é medida no SI, tá? Então, só voltando aqui rapidinho em tempo, quando falei, né, tem essas grandezas, mas no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para tempo é os segundos, tá? Então, no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida padrão para tempo é SI. Não esqueçam disso, tá? Já com comprimento, distância, né, a unidade padrão é o metro, tá?
Então, o m aqui é um metro. E as outras aqui são os seus submúltiplos, né? A gente tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Quando você vem da esquerda para a direita, cada passo que você dá, você realiza uma multiplicação por 10. Então, por exemplo, tem um número que está em quilômetros e quero saber em metros. Ó. De quilômetros para metros são 1, 2, 3 etapas. Então, você vai multiplicar por 10 3 vezes. Não é 3 vezes 10 não, tá? É vezes 10, 3 vezes. Você vai pegar aquele valor e multiplicar 3 vezes por 10, tá? Outra opção é você contar o número de passos que você dá e utilizar esse número de passos como expoente da multiplicação. Então, de quilômetro para metro são 3 passos. Então, ao invés de eu fazer 3 contas, né, multiplicar 3 vezes por 10, eu posso simplesmente multiplicar o número por 10 elevado à terceira. O expoente aqui é o número de passos. Quando a gente vai da esquerda para a direita, o expoente vai ser sempre positivo, tá? Por exemplo, eu quero sair de quilômetros para milímetros. São quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Então, eu vou ter que pegar esse número que está em quilômetros, multiplicar por 10 6 vezes, para ter ele em milímetros. Ou posso simplesmente pegar aquele número e multiplicar por 10 à sexta. Por que 10 à sexta? 6, porque são 6 passos de quilômetros para milímetros, tá? Isso se a gente for da esquerda para a direita. Quando a gente vai da direita para a esquerda, você também, ó, quero sair de milímetros para metros. O que é que eu faço? Pego aquele número em milímetros e vou dividir por 10 3 vezes. Mais uma vez, não é dividir 3 divisões por 10, né? Então, é dividido por 10, a resposta divide por 10, a resposta divide por 10. A cada passo que você dá, você realiza uma divisão por 10, tá? Outra opção é você multiplicar por uma potência de 10. Porém, quando você vai da esquerda para a direita, o expoente tem que ser negativo. Então, quando eu saio de milímetros para metros, eu posso dividir por 10 3 vezes, fazer 3 divisões por 10, ou posso simplesmente multiplicar por 10 elevado a menos 3. Tá? O 3 porque são 3 passos e o negativo porque eu estou indo para a esquerda. Tá bom? Se eu quiser sair de centímetros para quilômetros, são quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você pode fazer 5 divisões por 10 ou multiplicar por 10 a menos 5. Tá? Bora ver aqui alguns exemplos, que aí a gente consegue entender isso mais fácil. Ó. 120 km em centímetros. Escrever 120 km em centímetros. De quilômetros para centímetros, são quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso escrever 120 km como sendo 120 vezes 10 elevado a 5 centímetros. Né? 5 porque eu dei 5 passos da esquerda para a direita. Tá? Se você quiser escrever sem a potência, o 10 elevado a 5 aqui representam 5 cassadecimais, que nesse caso vão ser 5 zeros, né? Então é 120 acompanhado de 5 zeros, que vai dar 12 milhões de centímetros. Ok? Então pode ser assim ou pode ser assim. Tanto faz. O outro, ó, 3.000 milímetros em metros. De milímetros para metros são quantos passos? 1, 2, 3. Então isso daqui é 3.000 vezes 10 elevado a menos 3. Menos porque foi para a esquerda. E 3 porque foram 3 passos, tá? Essa potência de 10 elevado a menos 3. Esse expoente 3 quer dizer que a vírgula anda 3 casas. E o expoente negativo quer dizer que ele anda para a esquerda. Então a vírgula está aqui, né? Quando ela não aparece, está sempre no final. Então eu vou andar com a vírgula 3 casas. 1, 2, 3. Então, na verdade, esse número é 3 metros, né? Os 3 zeros foram cancelados com a potência de 10 a menos 3. Né? A vírgula andou, ficou 3 metros. Então, 3.000 milímetros são 3 metros. 4 centímetros em metros. De centímetros para metros é 2 passos. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo 4 vezes 10 a menos 2 metros. Né? Mais uma vez, esse expoente menos 2 quer dizer que a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Então, fica 0,04. Né? Então, 4 centímetros pode ser escrito em forma de potência em notação científica, 4 vezes 10 a menos 2, ou 0,04 metros. Tá bom? E 0,5 metros em centímetros. De metros para centímetros,
duas casas para a direita. Então, vai ser 0,5 vezes 10 elevado a 2 positivo. 2 positivo quer dizer que a vírgula anda para a direita. Se a vírgula andar uma casa, o número fica sendo 5. Se ela andar mais uma casa, vai entrar um zero e vai ser 50. Então, 0,5 metros são 50 centímetros. Tá bom? Então, alguns exemplos aí. Na prática, as principais transformações que a gente vai fazer vão ser passar de quilômetros para metros, que é a unidade padrão. Então, vai ter distâncias que são medidas em quilômetros, mas na hora de resolver a questão a gente vai ter que estar com ela em metros. Para passar de quilômetros para metros, só para a gente gravar separadamente, né? Que ali tem muitas unidades que nem sempre aparecem. As principais vão ser essas aqui. Então, para passar de quilômetros para metros, você pode multiplicar por 10 a terceira, ou você pode multiplicar direto por 1000. Se você botar em 10 a terceira, você vai trabalhar com potência. Se você multiplicar por 1000, você vai ter um número sem a potência, tá? E a outra é para passar de centímetros para metros, né? Quase sempre levando para metro, né? Então, para passar de centímetro para metro, tem duas opções. Ou você multiplica por 10 a menos 2, ou você divide por 100, né? Centímetros. Então, são 100 partes, né? Então, essas duas aqui vão ser as nossas principais formas de trabalhar. Bom, mais vai aparecer para a gente, mas também é importante saber os outros passos aqui, beleza? E por fim, a gente tem a massa, né? Unidade de grandeza massa, que tem como unidades medidas principais toneladas, quilogramas e gramas. Tem outras, mas raramente, dificilmente vai aparecer, tá? A relação aqui é bem direta. Para passar de toneladas para quilos, a gente multiplica por 1000. Para passar de quilos para gramas, a gente multiplica por 1000 também, né? Então, 1 quilograma, 1 quilo, são 1000 gramas. E uma tonelada são 1000 quilos, tá? Se você for fazer o processo inverso, né, para a esquerda, passar de gramas para quilos, você divide por 1000, tá? Esse aqui é uma divisão. Nossa, divisão, tá? Perdão pelo erro. E para passar de quilogramas para toneladas, também você divide por 1000, tá? Como aqui vai ser sempre 1000, ó, você pode multiplicar por 1000, ou 1000 são 3 zeros, né? Então você pode também multiplicar por 10 a terceira. E aqui você pode multiplicar por 10 a menos 3, né? Já que é uma divisão, o expoente vai ser negativo, tá bom? Beleza? Então vamos ver aqui alguns exemplos de transformação de massa. Passar de 12 quilos para gramas. De quilo para grama, você multiplica por 1000 ou por 10 a terceira. Então, a gente vai ter 12 vezes 10 a terceira gramas, ou se você preferir, botar os 3 zeros, né? 12.000 gramas, tá? 2.000 quilos em toneladas. Você pode escrever 2.000 vezes 10 a menos 3, né? Passar de toneladas, de quilos para toneladas. Ou dividir por 1000, né? 2.000 dividido por 1000 vai dar 2 toneladas. Então, 2.000 quilos são 2 toneladas. 100 gramas em quilos. Então, você pega 100 vezes 10 a menos 3, né? Porque eu estou indo no caminho para a esquerda, de gramas para quilos. Então, ou eu divido por 1000, ou eu multiplico por 10 a menos 3, né? Se você dividir 100 por 1000, vai dar 0,1 quilo, né? Então, 100 gramas é 0,1 quilo. E 3,5 toneladas em gramas, vou fazer aqui para não ficar tão misturado. Ó, 3,5 toneladas. Se eu multiplicar por 10 a terceira, eu tenho em quilo, né? Passar de tonelada para quilo, eu multiplico por 10 a terceira. E para passar de quilo para gramas, eu multiplico por 10 a terceira de novo. E aí a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, onde a gente repete a base, né? Base 10, e soma os expoentes. Então é 3,5 vezes 10 elevado a sexta gramas. Beleza, gente? Então, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.